meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos dar a continuidade sobre o estudo de polígonos, ou seja, de figuras geométricas planas. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que são as diagonais de um polígono. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso caderninho. E estamos aqui com ele, né? Vamos resolver. Aqui vamos tentar entender um pouco sobre o que são diagonais, né? E como ver aí o que a gente pode fazer e entender um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, vamos tentar entender o que são diagonais em si, né? Diagonal, gente, nada mais é do que um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Pegaram? É isso mesmo, um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Não entendi nada. Na prática o que é uma diagonal? É aquilo que liga dois vértices, ou seja, nós temos aqui um vértice de um polígono, aqui o outro e aqui o outro, tá? Esses são os quatro vértices. Se eu ligar esses dois vértices e o resultado não for um lado, então isso aí é uma diagonal, tá? Ou seja, eu vou ligar esse vértice aqui com esse, não com o de baixo e nem com o da frente, porque aí a gente teria um lado. E a outra diagonal que nós temos é essa daqui, tá? Então esse é o nosso polígono, né? Um retângulozinho aqui. E as diagonais dele são essas duas, tá? E se eu tiver uma outra figura, professor, um pentágono, como que a gente faz para achar as diagonais dele? Então, a diagonal do pentágono, a diagonal a partir desse vértice aqui, ó, tem essa diagonal aqui, e pronto, porque aqui é um lado e aqui também é um lado, não tem como ligá-los. Então, a partir dessa diagonal, nós temos aqui e aqui duas diagonais. A partir desse aqui, a gente tem essa diagonal que a gente já traçou e tem esta diagonal aqui de baixo. Tá? Então o pentágono aqui ele tem 5 diagonais, né? Então essa figura aqui a gente sabe que tem duas diagonais. E aqui nós sabemos que tem 5 diagonais. Tá, professor? Como que a gente sabe? E se eu tivesse uma coisa muito grande para resolver? Se eu tivesse um polígono de 12 lados, de 20 lados, como que a gente sabe quantas diagonais a gente tem neste polígono, tá? Para tentar entender isso, vamos tentar entender como que sai aqui. A diagonal a gente sabe que vai ligar dois vértices. Como não são consecutivos, esse vértice aqui não pode ligar nem com esse, ou seja, ele não pode ligar nem com um, nem com dois pontos e nem com ele mesmo. Então, ele não pode ser ligado com 3 pontos da minha figura. E isso se repete cada um dos outros, tá? Então, esse aqui não pode se ligar com 3 pontos, então não pode se ligar nem com esse aqui, nem com ele mesmo. E assim por diante. Então, de cada vértice, a gente sabe que vai sair quantas diagonais. Vai sair uma quantidade de diagonais igual à quantidade de vértices de um polígono, ou seja, quantidade de lados dele, menos 3. Por que 3? Porque não vai contar o próprio ponto e nem os pontos adjacentes, nem os pontos do ladinho dele aí. Beleza. Então, isso aí dariam várias diagonais. Só que eu tenho que lembrar o seguinte. A diagonal aqui, ó, que parte desse vértice e vai para esse, é a mesma diagonal que volta. Então, cada diagonal dessas aqui seria contadas 2 vezes. Então, daí nós temos a nossa fórmula, tá? A fórmula da quantidade de diagonais de um polígono, ela é o quê? Gente, a quantidade de diagonais de um polígono, ela é n, que é o número de lados, vezes n menos 3, que lembrando, o menos 3 é da onde? É um ponto, que é o próprio vértice, e os outros dois adjacentes, daí que vem o menos 3. E por que divide por 2, professor? Divide por 2 porque senão cada diagonal seria contada 2 vezes, uma vez na ida e uma vez na volta. E isso aqui é o que a gente vai usar para conseguir encontrar a quantidade de diagonais que um polígono possa vir a ter, tá? Então, vamos ver a primeira aqui, ó. Quantas diagonais possui um polígono de 40 lados? Imagina só como que seria difícil para a gente desenhar esse polígono aí. Então, para isso que serve a fórmula, para facilitar, agilizar muito mais a nossa conta. Aqui ele falou que o polígono tem 40 lados. Se ele tem 40 lados, a gente sabe que o n, que é o número de lado deles, é igual a 40. E pela fórmula, a quantidade de diagonais é igual a n, que é 40, que é o número de lados, vezes, abre parênteses, n menos 3, ou seja, 40 menos 3 dividido por 2. Então, a quantidade de diagonais que esse polígono vai ter é o quê? 40 vezes 40 menos 3 sobre 2. 40 menos 3 vai dar 37, então é 40 vezes 37 dividido para 2. Para simplificar, para fazer mais fácil aqui para vocês, ó, o 40 a gente simplifica com 2, que vai dar 20, né, dividindo os dois. Então eu tenho que fazer 20 vezes
37. Como que faz? Se o número é grande, não tem problema nenhum, a gente repete aqui, tá? Ó. Então, 37 vezes 20. E vamos multiplicar. Então, ao zero não tem como, a gente guarda ele para colocar no final. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. E o zero que eu guardei. Então, a resposta aqui é 740. Significa que se eu desenhasse esse polígono de 40 lados, eu teria que fazer 740 diagonais, gente. Então, para vocês verem, é bem complicado fazer através de desenho. Vocês podem pensar, ah, professor, mas é 2, 3, 4, é fácil de fazer. Mas nem sempre é o que vai acontecer, nem sempre é o problema que a gente vai se deparar. Então, a melhor forma de fazer as diagonais de um polígono nada mais é do que através da fórmula n vezes n menos 3 sobre 2, belezinha? Entenderam, pessoal? Caso não tenha entendido, não se esqueçam de mandar mensagem ou aqui na plataforma do YouTube ou lá no Classroom, que eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Lembrando também, toda segunda-feira das 9 às 11 da manhã estamos lá no Google Meet para tirar as dúvidas pessoais de vocês, aí, dúvidas individuais, pontuais mesmo, para tirar as dúvidas. Professor, eu não posso segunda-feira de 9 às 11, o que eu faço? Eu fico perdido? Fico sem a sua ajuda? Claro que não. Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp a qualquer momento, a qualquer hora do dia, que a gente sempre vai tentar responder vocês da forma mais rápida possível, beleza? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixem os comentários aqui, tá? Então é isso, gente. Espero de verdade que tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês e tchau, tchau. Até a próxima.